muito boa tarde. Obrigado por estares aqui connosco e pela tua disponibilidade. Eu queria começar por perceber um bocadinho quem é o Filipe Pereira, do ponto de vista da sua carreira até o momento, do seu percurso. Queria que te apresentasse um bocadinho às pessoas, para quem ainda não te conhece, para que te fique a conhecer. Antes de mais, agradecer também esta possibilidade de falar um bocadinho acerca de mim, acerca do meu trabalho. Portanto, e o interesse demonstrado pela Foot Magazine é sempre também importante realçar. Enquanto Filipe Pereira, trajeto profissional, sobretudo comecei aqui um bocadinho nesta envolvência como um miúdo de 8 anos, aqui a jogar com os amigos, o tal coisa que a gente fala, o futebol de rua. E aqui também ao mesmo tempo foi dado os primeiros passos, ou cultivando um bocadinho o gosto daquilo que era o treino e o treinar. E depois isto foi a prática desportiva enquanto jogador de futebol, também como enquanto atleta de atletismo. Acabou porque depois, quando chegou à altura das escolhas para a universidade, acabou por ser já um processo fácil de escolher, né? Com toda esta envolvência que eu já tinha. Portanto, escolhi o curso de Ciências de Desporto, portanto, na Educação Física e Desporto Escolar na FMH. E depois foi ainda alimentar mais este gosto pelo treino, nunca deixando também a parte também até relativamente tarde, a parte do jogador e do praticante. Ainda joguei também futsal, depois numa parte mais final. Com alguma qualidade, não toda, espero sinceramente poder vir a ser um treinador de melhor qualidade. E depois portanto, este gosto ainda foi se tornando ainda maior. Depois fui tendo a oportunidade de passar por alguns projetos interessantes, como aqui onde tudo começou, o Clube Académico de Esportes, depois a União Atlético Povoense. Depois acabei também por estar ligado ao Sporting Clube Portugal no escalão de sub-10. Passei também por um projeto muito interessante que foi o Sacavenense. Depois tive uma experiência muito gira como selecionador na Associação de Futebol de Lisboa. E depois dá-se a minha entrada há 4 anos atrás, lá vão 4 anos no Futebol Clube de Alverca, onde tenho desempenhado as funções tanto de coordenador técnico, este ano como uma função de diretor técnico, uma função um bocadinho mais abrangente, como treinador, portanto tive 3 anos no Sub-19, e agora tenho o projeto da equipa B, sobretudo num contexto de Sub-23, e que acaba por ser aqui o último patamar de aprimoramento daqueles miúdos que vêm, portanto, de baixo, nomeadamente do Sub-19. Portanto, sobretudo, enquanto profissional, sinto-me também muito motivado. Aliás, para entrar neste tipo de projetos, a motivação tem que ser constante, e a vontade de fazer melhor tem que ser constante. E sobretudo, nunca esquecendo aqui um pormenor, para mim é muito importante no processo de liderança, é sermos nós, enquanto líderes, é que estamos ao serviço dos outros. Somos nós que nos dispomos para ajudar, neste caso do futebol de formação, a que os nossos miúdos possam ser cada vez mais potenciados. E isso é, na minha opinião, aqui o gostinho especial que é este fenómeno também de liderança. E depois, pronto, foi isto que fui fazendo, é este trajeto que vou fazendo, sempre também aqui com umas âncoras para mim são importantes no nosso trabalho, não só enquanto treinador, mas também em qualquer outra área profissional, que é todos os dias tentar ser melhor do que fui ontem, saber mais. O conhecimento para mim é algo que é inquestionável. E depois, quando estamos no fenómeno desportivo, é claramente aquela vontade de ganhar mais do que ganhei até ontem, e sobretudo são estas âncoras que me guiam enquanto treinador e enquanto profissional, enquanto também professor de Educação Física que sou, e também enquanto pessoa, não é? Que também não posso esquecer ao lado do marido, do filho, do pai, do amigo, que também tenho estas âncoras que me ajudam na relação com os outros, não é?
Aqui durante o percurso há aqui algumas consagrações, alguns objetivos definidos e muitas vezes ultrapassados. Tens assim algum que queiras realçar ou alguns que queiras realçar agora durante o percurso que foste tendo para também ser mais identificativa contigo? Eu sou homem de fé e graças a Deus estes últimos 3 anos tenho sido abençoado de uma forma incrível. São claramente 3 anos que eu não vou esquecer. Primeiro, no meu primeiro ano de Alverca, em que entro para o Sub-19 e estamos na segunda divisão nacional, e é um sonho antigo do clube, que é poder estar novamente na primeira divisão nacional. Aliás, o Alverca é um dos poucos não grandes que já foi campeão nacional de júniores, e havia essa vontade, esse grande desejo do Alverca estar novamente na primeira divisão nacional. Conseguimos. Na última jornada em Faro, é algo que eu jamais me esquecerei, aquele regresso depois a Lisboa, uma coisa enorme. E depois nestes últimos 2 anos, na primeira divisão de júniores, onde começámos sempre como outsiders, acabámos por conseguir atingir a fase de campeão, ou seja, o top 8. Portanto, acabou por ser também algo de excelência, porque nós acreditamos também que os nossos miúdos, para evoluírem, e nós enquanto Alverca, para termos os nossos miúdos preparados para poderem dar o salto para a equipe profissional, é importante que compitam em patamares o mais alto possível. Só isso é que os torna melhores, e tendo esses desafios muito grandes que esses patamares, esses contextos bastante altos o permitem. E depois, ao longo do meu trajeto, algo também muito interessante foi nós na Associação de Futebol de Lisboa temos ganho interassociações, e naquele ano fomos representar Portugal aos Jogos da CPLP, em que vencemos. Portanto, os Jogos da CPLP em Cabo Verde é algo também que, portanto, em penaltis, foi algo que também não me esquecerei. E agora com esta geração de 2002 que está a começar a se ingrar, o Eduardo Quaresma do Sporting, o Tiago Ferreira do Sporting agora está também no Sub-23, o Paulo Bernardo do Benfica, o Filipe Cruz, que também está agora na equipa B, portanto, e isto também lá está. O interessante neste nosso trajeto é também estas recordações que ficam, estas ligações com os miúdos que ficam, que acabam por ser aqui amizades e ligações que nós temos para a vida. E sobretudo é o legado também que a gente vai deixando, não é? Que eu costumo dizer que nós passamos, não é? Os clubes ficam, e o mais importante não é de eu ser A ou B, o mais importante é claramente o legado que eu deixo, e de quando sair do clube, deixar claramente o clube melhor e com algo construído, algo feito, para quem vier atrás possa também já partir num patamar mais acima e que o clube possa continuar a crescer. Isso é claramente. E em relação à coordenação, sobretudo agora no Alverca, estamos agora a tentar elevar o Alverca e também a sua formação, e a continuar a fazer este caminho. Nessa tua posição de pai, de filho e de muitas coisas, de amigo também que falaste há bocadinho, portanto temos que a respeitar, não é? Uma posição muito importante para ti também. O que é que tu sentes e que tens alguma disponibilidade para esta posição? Alguma coisa que fazes nos teus tempos livres para respeitar cada vez mais e melhorar este tempo? Como é que te relacionas com esta posição de fora do futebol? Tentar, eu costumo dizer, os pequenos momentos que me sobram, tornar esses pequenos momentos grandes momentos, aproveitá-los ao máximo. E aí a prioridade vai para os meus filhos. Claramente, fazer muita coisa com eles, tentar passear, brincar, estar, sobretudo muitas das vezes, estar disponível para. Porque enquanto pais às vezes não somos nós que mandamos as brincadeiras, não é? Portanto, eles é que às vezes querem brincar e aliás, até porque é um processo também de crescimento de nós próprios, enquanto pais, enquanto pessoas vamos conhecendo coisas novas, não é? E a minha filha, por exemplo, tem 7 anos, já não sou bem que mando nas brincadeiras, portanto eu já vou um bocadinho atrás daquilo que é a brincadeira dela. Portanto, sobretudo é estar muito disponível para eles, para os meus filhos, tentar ao máximo. O tempo não é muito, mas lá está, é aproveitar ao máximo aqueles pequenos momentos
é para eles, são para eles, e se tiver que chegar o telemóvel desligo, e aquilo é o momento deles, é o nosso momento. Como pai, como filho, como marido, como amigo, estou sempre em dívida, é um facto, mas eu prometo que hei de colocar as contas em dia, mas não deixo de ser muito próximo da minha família, estar o mais próximo possível, e também dentro daquilo que é o meu grupo de amigos, também estar sempre. Eles sabem que eu estou disponível para eles. Agora, há muito jantar para pôr em dia, há muita brincadeira para meter em dia, há muitos jogos de futebol para pôr em dia, mas eles sabem que eu estarei sempre lá, se bem que de momento nem sempre consigo corresponder a todas as necessidades ou as iniciativas, mas claramente a prioridade são os meus filhos. E depois logo virão os hobbies. Gosto por exemplo da aquariofilia, tenho um aquário e vou-me dedicando um bocadinho àquilo, e às vezes quando tenho tempo de sentar-me ali um bocadinho, se nem que seja à noite a olhar para o aquário, é interessante, é também um momento de pausa. Gosto também de ler, embora às vezes a minha leitura vai muito virada para o lado técnico, para o lado do desporto e do futebol, mas sobretudo isso. Ok. Voltando aqui novamente ao futebol e considerando claramente aqui um contexto profissional que é para aí que te estás a candidatar neste momento e para aí que estás virado neste momento, que área de intervenção é que tu consideras ser o teu forte e onde tu podes realmente ter uma intervenção de valor para um clube ou para uma equipa técnica? Olha, eu acho que sobretudo cada vez mais a experiência enquanto professor, a experiência enquanto treinador, a experiência enquanto pai, enquanto amigo, enquanto pessoa, tanto nas suas atividades do dia a dia, me levam cada vez mais a achar que a dimensão humana é algo para mim fator de sucesso de qualquer processo. É lógico que nós não podemos deixar de ter qualidade no nosso treino, né? É lógico que temos de ser competentes ao nível técnico, ao nível tático, é lógico que temos de ter pessoas competentes naquilo que diz respeito às outras áreas de rendimento, mas para mim, quando falamos em processos que estão em termos de qualidade muito iguais, acho que é claramente a dimensão humana que faz a diferença, e nesse sentido acho que sou uma pessoa que consigo, para além, eu acho, da minha competência técnico-tática, não é? Que eu acho que tem valor, embora sempre assente naquela âncora de querer saber sempre mais, não é? É sempre importante, mas acho que naquilo que é a minha dimensão humana, naquilo que é o relacionamento, naquilo que é às vezes numa relação o dar e o tirar, que é sempre isto o nosso jogo dentro de um processo de liderança, acho que poderei ser uma muito mais-valia. E depois, claro, somos treinadores, né? Temos um domínio técnico e tático da área em que acho que sou válido, e depois aí também nos leva para a questão da própria condução do treino, não é? E onde aí já envolve, lá está mais uma vez, a dimensão humana, a ligação que vais tendo com os teus jogadores, com as pessoas que te envolvem, e também depois a questão da comunicação, que para mim acho que é cada vez mais também um fator super importante. Falaste aí de áreas de rendimento, na tua opinião, e sendo hoje também treinador principal, já ter passado por estas posições durante vários anos, que áreas é que consideras imprescindíveis? Ou seja, tu na tua equipa técnica, de quem é que não abdicas para construir um processo focado no sucesso e no rendimento? Olha, eu nunca mais me esqueço, uma das coisas que quando eu cheguei ao Alverca, e nós temos aqui sempre uma figura em qual todos os clubes são os técnicos de equipamentos, portanto, os antigos roupeiros, e eu lembro-me que uma das questões que às vezes punha ali em fervorosa o técnico de equipamentos é que a minha equipa técnica tinha 7 elementos. Portanto, e aquilo era, e eu percebo também, era em termos de logística não é fácil, não é? Lavar equipamento, essas coisas todas. E eu acho que tem que ser assim um bocadinho. Nós hoje enquanto treinadores, e quanto mais o patamar fica elevado, mais exigência é, e se tu enquanto treinador quiseres assambarcar todas as áreas, vais ter um desgaste enorme
naquilo que são as tuas funções. Portanto, eu acho que hoje em dia é essencial tu teres dentro da tua equipa técnica pessoas a quem tu possas delegar áreas de intervenção que atualmente começam a ser muito específicas, em que tu, enquanto treinador, já não és tão especialista, como por exemplo a área da observação e análise. E eu, quando falo aqui da observação e análise, não falo só na observação do adversário, falo também ao nível do que é o nosso jogo, da análise do nosso jogar, falo também, por exemplo, a questão do dito, que às vezes há pessoas que não gostam desta terminologia, mas o preparador físico, que é sempre importante hoje em dia. Portanto, as capacidades motoras são claramente também um fator de rendimento, e sobretudo às vezes percebermos se aquele ou outro jogador ou o plantel está desgastado ou não, porque nós, enquanto treinadores, o que nós queremos é treinar, né? Queremos treinar o nosso jogo, e às vezes não ligamos a esta área, e é importante termos aqui pessoas também nessa área. E depois temos outras áreas de intervenção que lá está, quando chegamos a um determinado patamar, são essenciais. Portanto, a questão da fisioterapia. Portanto, a fisioterapia é algo que, na minha opinião, no meu entender, já não consigo fazer ou trabalhar sem alguém responsável dessa área. Temos depois a questão também nutricional, não é? Depois aqui esta questão também mais complementar, que também é do preparador físico, que é, por exemplo, o trabalho de ginásio. E quando falo em trabalho de ginásio, não é fazer grandes ganhos musculares, mas é sobretudo, por exemplo, trabalhar muito ao nível do que é o trabalho proprioceptivo, prevenção de lesões, um ou outro trabalho mais específico quando o jogador vem de lesão. Portanto, já falámos aqui num conjunto de áreas que, se for o treinador a querer tomar conta de tudo isto, ou tem um colapso mental, ou acaba por se desgastar e depois não consegue ir a todo lado. Portanto, hoje em dia, na minha opinião, é importante termos uma estrutura técnica bem equipada, okay? Com áreas de intervenção diferenciadas, e que depois, enquanto treinador, saibas também delegar essas tarefas, porque sobretudo tu, e mesmo naquilo que é o dia do jogo. Não é? Portanto, tu sabes claramente o que se passa, não tens a que estar em cima de tudo, já que se confias nas pessoas, não é? Essas pessoas são claramente as pessoas que podem fazer esse trabalho. Mas claramente acho que hoje em dia o treino, e com a evolução, consoante vamos evoluindo mais no patamar, mais importante, temos várias áreas que possam apoiar os atletas, mas essas áreas não podem cair todas sob o treinador principal, é impossível. Ok, e diz-me uma coisa, tu lembras-te de alguma decisão, de algum momento-chave que tenha feito chegar até aqui? Normalmente temos na nossa cabeça algum tipo de recordação assim mais forte e mais representativa. Lembras-te desses momentos? Sobretudo, lembro às vezes de momentos de escolher projetos. Okay. E lembro-me, por exemplo, uma vez que tinha que, por exemplo, escolher ou vir para o Povoense ou continuar num outro projeto, ou seja, num Povoense que era ligado às escolas da Academia Sporting, ou continuar num projeto que era a Escola de Futebol Rio Águas. E eu lembro que aquilo foram ali 2-3 dias de grande revolução mental, e até que cheguei, e depois tive que fazer uma viagem a Vila do Porto, eu já não me lembro muito bem, e tive que parar numa área de serviço, dividir uma folha de papel ao meio e colocar pontos fortes de um lado, pontos fortes do outro, e a escolha foi simplesmente feita, os pontos fortes estavam mais deste lado, mas tive necessidade de escrever, e foi giro, e pronto, e decidi-me por aí. E acho que foi uma decisão acertada. E depois tens, sobretudo às vezes, aqueles feelings que é dentro do próprio jogo, né? Às vezes lançares um jogador, e o jogador, a primeira vez que toca na bola, e estou-me a recordar, por exemplo, no ano passado, o nosso jogo que nos dá o apuramento, o ano passado não, foi este ano, foi em janeiro, e por acaso no dia dos meus anos, o jogo que nos dá a passagem à fase de campeão, é um jogador, o jogo estamos a perder, salvo erro, 2-1,
2-1. Há um jogador que tinha chegado há pouco tempo ao clube, tinha sido convocado para aquele jogo, e a 15 minutos do fim nós decidimos lançá-lo, com algumas dúvidas, mas lançámos, e no primeiro momento que ele toca na bola, entra na área e sofre penalti 2-2, e o empate deu para a gente. Portanto, e depois são estas decisões, não é? Que são decisões felizes, não é? Embora também às vezes existam outras infelizes, não é? Mas sobretudo esta, por exemplo, também deu-nos um sucesso enorme, que foi estarmos novamente e pelo segundo ano consecutivo nos 8 melhores lugares do campeonato da primeira divisão do Sub-19, não é? E acaba por ser sempre recordações engraçadas que tu tens. Também tenho algumas más, mas E que características é que tu achas que são importantes hoje em dia para um treinador como nós e para alguém que quer chegar a um patamar de alto rendimento que deva ter ou que deva também trabalhar para conseguir lá chegar? Eu não fujo muito àquelas âncoras e àquelas ideias que eu te lancei. Eu acho que é importante nós nunca estarmos contentes, sermos os eternos descontentes. Ou seja, temos de estar sempre à procura de mais. O que eu sei hoje não é suficiente se eu quero chegar mais acima. Não é? Se eu hoje me considero um bom treinador, se eu não quiser aprender, se eu não procurar mais conhecimento, facilmente outros me ultrapassam. Se eu não trabalhar mais do que os outros, facilmente no mundo competitivo em que nós estamos, eu não estou só a falar a nível de treinador, em qualquer outra carreira profissional, se eu hoje não trabalhar muito todos os dias, eu vou ser ultrapassado. Se eu hoje em dia não me comprometer muito com aquilo que eu faço, não é? Não vou conseguir, porque há quem consiga comprometer-se mais. E depois é assim, e todos os dias tem que ser claramente um desafio para nós. Todos os dias nós temos que nos pôr à prova, todos os dias nós temos que nos superar, porque só nos superando que nós vamos lá estar, vamos ser melhor do que fomos ontem, vamos ganhar mais do que ganhamos até hoje, e isso para mim é um ponto assente, é não estar parado, e há coisas que me deixam algo feliz, eu hoje sentir-me, por exemplo, com 43 anos, e levanto-me motivado para ir trabalhar, não estou numa zona de conforto, não estou acomodado, e isso para mim é algo que me traz feliz e que me traz sempre cada dia mais motivado. Muito bem. Filipe, estamos aqui no centro daquilo que é a zona urbana da Póvoa de Sentiria. Eu queria perceber um bocadinho contigo o porquê da escolha deste local, o que é que isto representa para ti e que ideias e que lembranças é que tens daqui? Representa, como disse há bocadinho, o início. Esta envolvência aqui, isto era um campo pelado, com balizas, tanto feitas manualmente, artesanalmente, e era aqui que nós passávamos as férias todas, as tardes a seguir à escola, onde a minha mãe da janela me tinha que chamar quase com a colher de pau para ir para casa para ir jantar. Nas férias, como eu disse, vinhamos aqui de manhã até ao meio-dia, depois almoçávamos e ainda quase com uma peça de fruta na mão voltávamos a jogar aqui no campo, e aqui é claramente onde tudo começa, este gosto pelo desporto, este gosto pelo futebol. Tudo começa. E depois também é estar aqui ligado a um pequeno clube aqui de bairro, que ainda existe, com um grande fulgor ao nível do futsal, que é o Clube Académico de Esportes, que é aqui também um bocadinho o apoio dos jovens da minha idade, né? Onde depois nós podíamos aqui praticar um futebol, por exemplo, um futebol num ponto de vista mais formal, também o atletismo, um clube onde, por exemplo, tínhamos as festas de Natal, onde fazíamos teatro, portanto, foi um clube onde eu praticamente cheguei criança e me fiz homem. Ainda hoje tenho muita ligação com esse clube e continuo a apoiar com muito gosto esse clube. E aqui, sobretudo, também me faz lembrar aquelas amizades que ainda hoje nós temos, que são aquelas amizades de infância, não é? Como disse há bocadinho, o Veríssimo, o pai do Veríssimo, tinha ali uma oficina, o Veríssimo partilhava aqui muito este campo também connosco, e outros amigos que
que nós hoje não nos esquecemos e a ligação ficou daí. Depois aqui, muitas aprendizagens de vida, muitas recordações, desde as primeiras namoradas, as primeiras brincadeiras, as primeiras essas coisas em casa eu tinha que apanhar, vinha fugir para aqui para ver se a minha mãe ou o meu pai se acalmava mais um bocadinho. E essas recordações muito bonitas e que ainda hoje me fazem, lá está, vir aqui semanalmente, porque ainda os meus pais namoram aqui, semanalmente vir aqui, estar com amigos meus, estar com pessoas também que na altura eram nossas referências, porque se nós podíamos, por exemplo, fazer tudo isto é porque havia adultos com a sua carolice estavam aqui, né, e a custo zero, e hoje em dia ainda lido também com essas pessoas, porque são os principais responsáveis desta minha paixão e deste trajeto tenho vindo a fazer. Portanto, é inesquecível, é memórias, é algo com o qual eu não consigo me desligar, é impossível me desligar deste espaço. Filipe, em relação aos momentos do jogo, em relação àquilo que é o Filipe enquanto treinador, como é que te identificas nesta posição? Tens algum momento de jogo preferencial? Qual é que é a tua preferência, digamos assim, ou como é que tu te organizas? Não consigo ter momentos preferidos. Eu olho para o jogo como um todo. E depois trabalho cada momento em função daquilo que a minha equipa me está a pedir naquele momento, não é? Nós organizamos, pelo menos as minhas equipas técnicas, organizamos aquilo que é a nossa semana de trabalho em função daquilo que é a melhoria do nosso jogar, a análise do último jogo, portanto, e acaba por estar aqui uma e outra coisa muito relacionada, não é? Portanto, aquilo que eu tenho que melhorar, e depois, como é lógico, e agora também ao nível do sub-23 e mesmo no sub-19, uma orientação que já é mais estratégica que tem a ver com o próximo adversário. Portanto, e essa é a nossa orientação de trabalho. Eu sou movido por aquilo que a minha equipa me pede, por aquilo que é as minhas orientações para aquela semana. Portanto, sou incapaz de ter um gosto por mais um do que outro, ok? Como é lógico, eu gosto muito que a minha equipa marque golos, mas não é por aí só que eu me vou enquadrar só neste momento, mas a minha equipa também não sofra, portanto eu não consigo me desligar ou ter algo preferido daquilo que é os 4 momentos do jogo, se bem que também depois entra aqui a questão da bola parada, dos esquemas táticos. Não consigo, eu vejo o futebol como um todo. Aqui outra coisa, por exemplo, há bocadinho quando falámos das nossas equipas técnicas, por exemplo, eu sou um treinador que dentro daquilo que é a bola parada, portanto os cantos, os livros, a própria saída de bola longa do guarda-redes, os lançamentos de linha lateral, é algo que eu delego muito naquilo que é a minha equipa técnica. Eu trabalho há 3, 4 anos com uma equipa técnica mais ou menos estável, e são eles que por norma têm essa liberdade. E aqui há bocado esqueci de dizer outra coisa, que é a questão de tu também trabalhares com pessoas super competentes, não é? Eu tenho trabalhado nestes últimos 3 anos com pessoas um bocadinho mais novas, e para ser aqui brando para mim, um bocadinho mais novas do que eu, mas têm uma competência enorme, o Coutinho Calhetas, o Igor Martins, o Bruno Pereira, o David Esteves, e que são pessoas importantes naquilo que foi o meu trabalho, o Vítor, portanto, muitas pessoas importantes que são muito competentes, e que me ajudam também neste trabalho. E consegues aqui, de certa forma, de uma forma muito resumida, consegues identificar de que forma é que tratas o microciclo durante a semana? Sim, olha, o que prova também um bocadinho aquilo que eu disse de nós queremos sempre saber um pouco mais e ser um bocadinho mais, tem a ver também com aquilo que têm sido as minhas épocas. Okay. Todas as minhas épocas têm tido sempre upgrades. Sempre. Há coisas que eu fiz no ano passado ou na época anterior que este ano já não estou a fazer. Por exemplo, eu até o ano passado era um apologista que, por exemplo, não devíamos treinar no dia a seguir ao jogo. Okay. E para mim não é melhor nem é pior. É nós adaptarmos aquilo ao nosso contexto, àquilo que nós temos. E nós, por exemplo, este ano no Sub-23 achámos que era melhor treinarmos a seguir ao jogo.
Para já temos jogadores estrangeiros, mas como eu não quito todos mais ou menos perto. Quer dizer que não tem que fazer grandes distâncias no dia a seguir ao jogo. E nós optámos também por aí. Depois era, e como já estamos a falar num contexto de sénior, era não termos os jogadores não convocados com um período de inatividade tão grande. Portanto, e daí a necessidade, por exemplo, logo neste caso à segunda-feira, dividimos o nosso grupo dessa forma. Ou seja, já me obrigou a pensar de uma forma um bocadinho diferente também no contexto onde estou. Sim. Daí eu acho que é importante, eu não acho que também nos outros anos o que fazia errado, não, eu acho que é sobretudo muito importante nós nos adaptarmos àquilo que é o contexto. E isso sobretudo é lógico que tens de ter as tuas ideias, lá está, tens de ter as tuas âncoras, naquilo que é o teu jogar também o tens, não deixas de ter. Agora, temos é que ser inteligentes para nos adaptarmos àquilo que é o nosso contexto. E neste sentido, o meu microciclo de trabalho, este ano, portanto, trabalhamos à segunda-feira, até como também já estamos a trabalhar com séniores, mesmo aquela malta que está mais desgastada do jogo, é logo ali no dia a seguir, promovemos rapidamente uma recuperação ativa, em vez de ficarem na cama, não é? Trabalhar de forma ativa. Terça-feira, aí sim damos a nossa folga, e depois, de quarta até sábado, com o jogo ao domingo, começamos a trabalhar de uma forma crescente, onde na quarta-feira trabalhamos aspectos mais pequenos do nosso jogo, com estruturas mais pequenas em relação ao ano, pequenos espaços, e trabalhamos aqui também em tempos não muito prolongados, ok? Sobretudo aqui trabalhar ali numa dinâmica muito também de força. Força, velocidade, acabam de ser duas capacidades motoras que se juntam muito. Depois na quinta-feira damos aqui uma dimensão um bocadinho mais estrutural, ok? Com mais N, e aqui já entrarem princípios orientadores daquilo que é o nosso jogar nos 4 momentos. E aí sempre lá está, com base naquilo que foi a análise do nosso último jogo, que tem a ver com a melhoria do nosso jogar, e também já com alguma indicação daquilo que é o próximo adversário, com uma outra ideia. Tentamos também dar a importância que devemos dar, porque também toda a semana andamos a falar no adversário, também pode causar aqui um efeito negativo em termos daquilo que é o nosso plantel. Nós, à quinta-feira, mais ou menos, tentamos já dar ali algumas ideias, às vezes de uma forma mais diluída, que até os jogadores não se apercebem, às vezes com uma mexida ou outra numa condicionante, mas terem também essa dimensão. Sexta-feira, partimos por uma parte que nós chamamos mais macro, ou seja, o todo do nosso jogar. E aqui com uma vertente muito estratégica, já claramente aquilo que tentar reproduzir aquilo que a gente vai encontrar em jogo. Atenção que não quer dizer com isto que nós abdicamos do nosso jogar, das nossas ideias, não. As nossas ideias estão bem marcadas, agora, como é lógico, eu tenho que me adaptar àquilo que posso encontrar no domingo, não é? Agora, tentamos é que as nossas ideias se consigam adaptar àquilo que a gente vai apanhar e criar depois situações dentro do treino que façam com que isso aconteça. Não é? Depois ao sábado, aí também por um ponto de vista mais estratégico mas muito mais virado para a questão daquilo que é os esquemas táticos. E esta intervenção da tua equipa técnica junto dos teus jogadores é livre, digamos assim, dá-lhes esta autonomia? Sim, uma liberdade condicionada. Okay. Ou seja, nós tentamos sempre, antes de irmos para o treino, perceber o que é que cada um faz durante o treino. Okay. Ou seja, o que é que eu lidero? Eu não lidero todos os exercícios. Por exemplo, o Igor, neste caso, é o responsável mais pela vertente da parte física. Por exemplo, à sexta-feira é ele que coordena a parte inicial do trabalho proprioceptivo e trabalho de velocidade. Por vezes é o Hugo que inicia no primeiro exercício e lidera ali o primeiro exercício. E depois, quando passamos para exercícios mais macro, cada um de nós
tem uma função muito específica daquilo que é a orientação do exercício. Eu, por exemplo, e como te expliquei há bocadinho, eu não consigo estar no futebol só virado ou preferido no momento, para nós é o todo, e eu, enquanto treinador, enquanto líder, quando estou a trabalhar o todo, não posso andar a corrigir tudo o que é que seja. Portanto, é importante que nós tenhamos as nossas funções bem divididas, e às vezes um treinador é mais responsável por um momento, ou dentro do momento responsável por um princípiozinho daquele momento, e tentamos dividir as funções sem que, entretanto, também não haja sobreposição de feedback. Porque às vezes também muita gente a falar só atrapalha. Portanto, tentamos que sim, dentro do exercício existe um líder que orienta o exercício, que orienta o próprio, naquele caso, aquela própria situação, e depois temos os outros colegas que cirurgicamente vão às vezes, ou individualmente ou em pequenos grupos, retificando ali algumas questões. E daí a importância que é termos uma equipa super competente. Não é? E que ferramentas? Hoje em dia sabemos que isto está cada vez mais tecnológico. Com que ferramentas é que tu trabalhas hoje em dia e de que certa forma que tu sentes claramente que são mais valias e que... Sim, nós sobretudo ao nível do que é a nossa análise... a análise do nosso jogo, a análise às vezes nem sempre conseguimos, a análise também do nosso treino, o vídeo, recorremos muito ao vídeo, quer a análise do nosso jogar, quer a análise do adversário. Temos pessoas depois muito específicas para pessoas que trabalham nesse aspecto e que nos fazem chegar a nós os relatórios, quer do adversário, quer da análise do nosso jogar. E depois recorremos à projeção, à questão do PowerPoint, essa coisa mais direcionada às vezes para o grupo, outras vezes mais direcionada à questão individual. Às vezes também é importante, e que também é importante referir, as nossas correções às vezes individuais não são de exposição ao grupo, são claramente mais específicas, fazemos alguns recortes e mostramos hoje em dia no telemóvel, tu consegues ver, ou num tablet, consegues mostrar mesmo dentro do campo. Tentamos também individualizar e na esmagadora maioria das vezes também não expor muito o atleta àquilo que é o seu erro, né? Que sabemos que isso tem poderá trazer alguma falta de autoestima, alguma falta de autoconfiança, né? E não queremos isso. E essa tua relação com o ensino, propriamente dito, eu gostava de perceber um bocadinho como é que tu sentes que existe este balanceamento entre aquilo que é o ensino formal e depois o ensino mais empírico, ou seja, aquelas vivências que nós temos da realidade. Como é que tu, ao longo da tua carreira, foste relacionando com isto, e hoje, com estes anos de carreira todos que já passaram, que tipo de sugestões é que tu podes dar a alguém que está a começar e que tem este intuito? Às vezes eu tenho receio, eu tenho feito como preletor, algumas ações de formação, e é algo que sinceramente me dá um gozo enorme, e às vezes eu tenho receio que as pessoas não acreditem em mim. Eu acho que claramente, é lógico que a vertente académica é essencial. A vertente académica é essencial, é aquela que dá ali um bocadinho a base. Se bem que eu já venho de um tempo onde, entretanto, houve aqui uma explosão de novidades enormes. Portanto, eu licencio-me antes da era Mourinho, e todos nós sabemos que depois da era Mourinho, ou com o Mourinho, as coisas aqui mudaram muito naquilo que é o treino, e daí lá está a importância que é nós estarmos sempre em constante conhecimento, é importante. Mas não deixa de ser importante a tua vertente académica, a tua vertente de experiência enquanto jogador é também importante, aquilo que tu, enquanto treinador, entre os erros que tu fazes, entre aquilo que é o teu trajeto, é importante, mas acho que para mim há algo de essencial e que nós hoje, infelizmente, às vezes nós treinadores nos escondemos um bocadinho, que é a partilha. É essencial. Eu acho que hoje um dos meus momentos mais ricos de aprendizagem é partilha com os outros colegas, é de ouvir os outros colegas, não tem a ver só com exercício, mas às vezes ouvir também as próprias, como na minha terra costumamos dizer, as próprias maleitas, os próprios males dos colegas, as dificuldades que eles passam, e às vezes a forma audaz com que eles dão a volta a certos problemas que para nós é um grande problema, e eu acho que isso é o essencial. Eu costumo ter nas ações de formação é a partilha, e às vezes eu acho que a malta hoje em dia tem um bocadinho receio de mostrar, não sei se por receio de mostrar debilidades ou por receio de ser copiado. E eu acho que hoje em dia nós temos que, se queremos ser todos melhores, se queremos promover um melhor futebol, se queremos promover melhores treinadores,
é claramente estes momentos de partilha. E não ter medos, porque eu só apresentando as minhas debilidades é que eu vou me tornar o melhor treinador. E eu acredito piamente, Gonçalo, que eu tenho aqui eu posso escrever-te todos os exercícios que eu fiz hoje de manhã no meu treino, posso-te ajudar a ti, tu podes fazer hoje à noite na tua equipa e ele vai ter repercussões completamente diferentes que teve no meu treino. Porque depois há ao cunho pessoal, ao contextualizar naquilo que é o teu grupo. Porque se calhar eu no meu grupo ponho um jogador que resulta com um jogador meu, por exemplo, por jogar a Joker, no teu se calhar aquele jogador não resulta. Um jogador teu resulta mais em apoio e isto eu estou a falar assim de uma forma geral. O teu feedback, a minha forma de falar, eu posso dizer a mesma coisa, ou dar o mesmo feedback que tu dás, mas eu dou de uma forma diferente e vai ter uma repercussão naquele jogador completamente diferente e o exercício vai correr de uma outra forma diferente e o ganho que tu vais ter de outra forma diferente. Por isso, eu acho que isto, sobretudo, é lógico que a formação académica é importante, o lado empírico é importante, mas hoje em dia aquilo que eu me sinto mais rico e onde eu evoluo mais é claramente na partilha com os meus colegas. E é uma pena nós hoje nos fecharmos um bocadinho. Mas eu sinceramente não vivo com esses fantasmas, que alguém me ver o meu jogo. Sem problema. Muito bem. Aliás, desculpa, e até nas próprias formações, que há sempre aquela questão dos colegas me pedirem os slides e sem problema. Aliás, eu já tive informações em que não nos deram os slides porque os proletores não deixam. E eu não consigo, sinceramente, compreender isso. Não tenho alguma dificuldade. E que influência é que achas que um projeto como o nosso pode ter para esta malta que está a começar e até mesmo para pessoas que já estão no meio e que se querem catapultar para chegar a esses mesmos contextos que falavas? Sobretudo é também eu acho que o futebol é um meio um bocado fechado, para o bem e para o mal. O futebol é um meio, eu acho mais para o mal, mas é um meio um bocado fechado e é importante que se perceba que também existe, e eu não estou só a falar de mim, existe um conjunto de treinadores, está mais que provado que o treinador português é um treinador de qualidade, não é? E eu acho sinceramente isso não tem a ver com a nacionalidade, tem a ver claramente com aquilo que é a nossa procura, a nossa resiliência, nós queremos querer sempre mais e melhor, não é? Eu acho que isso vem um bocadinho também daquilo que é a nossa história de luta, de combate, de queremos e conquistar, acho que vai um bocadinho do nosso ADN. E percebi que também há pessoas valiosas, não é? Há pessoas a crescerem, há pessoas também que também querem o seu espaço de oportunidade e, sobretudo, as pessoas que vejam também o trabalho. Tem-se feito trabalho de enorme qualidade por pessoas que também não têm não têm a abertura que outros têm, mas que trabalham com muita qualidade e sobretudo é isso, é mostrar um bocadinho, mais do que dar oportunidades, é mostrar o trabalho. Ou seja, estas pessoas fazem isto, trabalham desta forma, pensam desta forma. Poderão ou não, e depois fica ao critério de quem vê, poderão ser ou não uma mais-valia para aquilo que é o futebol e para a evolução do futebol, não é? E colega que gostavas de ver entrevistado por nós e que tu achas que poderia, assim como tu, partilhar aqui algumas ideias? Eu como digo, eu sofro de muitas influências. E lá está, um dos meus momentos de vivência, de maior vivência, tem a ver com a partilha. E há aqui pessoas para mim, portanto, já não vou falar nas questões do Mourinho, né, portanto, que eu já tenho muitas entrevistas, né? Mas, por exemplo, eu vejo pessoas em Portugal com uma qualidade enorme, que é o caso, por exemplo, do Renato Paiva, treinador da equipa B do Benfica, provavelmente, e os meus colegas que me perdoem, mas provavelmente o melhor treinador ao nível da formação. E atenção que eu vejo também do ponto de vista como meu adversário, e é uma pessoa incrível, até lá está, na dimensão humana, naquilo que é o trato, e depois muito conhecimento daquilo que é o futebol, daquilo que é a formação. 5 estrelas mesmo, para mim é top, e sobretudo esta é a minha grande influência. Gostaria também de ver uma pessoa que trabalhou e que agora está um bocadinho mais desaparecida, que trabalhou comigo no Sporting como meu coordenador, que foi o professor Cruz. É uma pessoa que infelizmente está um bocadinho desaparecida do futebol, mas para mim também das pessoas que mais me ensinou
que mais correções me fez, porque lá está mais uma vez, nem sempre, e aqui é uma coisa importante também, porque às vezes o jovem treinador tem que ter aquela pessoa que te corrige, aquela pessoa que te dá na cabeça, não é aquela pessoa que te quer mal, é aquela pessoa que até vê em ti ali algum potencial e quer limar aquele potencial. E eu às vezes, enquanto coordenador, enquanto diretor técnico, me diz isto também aos meus treinadores. Às vezes o problema é como aos jogadores. O problema não é quando o treinador fala muito com o jogador, o problema é quando o treinador deixa de falar com o jogador, e assim também nestas pessoas. Portanto, e o Cruz também era claramente uma dessas pessoas. São duas pessoas que para mim são referência, e depois temos aqui outros casos mais conhecidos, o Luís Castro, o Carlos Carvalhal, mas acho que estas duas pessoas, dentro daquilo que é o nosso patamar, acho que sim. Muito bem. E durante o teu percurso, há alguma história engraçada que possas partilhar connosco? Tenho, algumas não se podem contar, não é? Há algumas que é complicado. Olha, mas eu tenho uma, tenho duas que eu ainda há pouco tempo contei, que ainda eu estava no iniciar, e são é qualquer coisa que também tem a ver com a nossa inocência enquanto treinadores. E eu tenho ao serviço do Clube de Esportes num jogo de futsal, e eu nunca mais me esqueço o nome daquele miúdo, o Yuri. E nós temos um jogo de futsal, um jogo aqui dentro do torneio Conselho, que é o Shira 2000, na altura era o Shira 2000, agora é os Jogos Conselho. E eu lembro-me, na altura eu estava no último ano de faculdade, e com aquelas regras todas que a gente vem quando vem da faculdade, e o Yuri, num jogo equilibradíssimo, faz um golo, e o que é que o Yuri faz? Dá um mortal no ar, cai ali um bocado desamparado, e eu, enquanto professor de Educação Física, né, acabei de sair da universidade, ele vai ao intervalo e eu a tentar com o Yuri: não faças isso, podes magoar, marca golo, mas não faças isso, olha, marca golo e vai para a bancada, fechávamos isso não, cuidado com a tua segurança. Quem me ouviu, tranquilo. Segunda parte, o Yuri faz o segundo golo. E o que é que o Yuri faz? O Yuri marca golo, solta a vedação, vai para a bancada, vira-se para o canto a bater palmas. Portanto, uma coisa incrível. Disseste, não é que eu tinha dito: vais para a bancada e bates palmas. E foi claramente o que o Yuri disse. Claro que depois meteu-se ali alguma confusão com a equipa adversária, que era ali um bocadinho de desrespeito. E depois, entretanto, mandei-o sair. Ele a chorar, mas o Mister disse isso, o Mister aquilo, e é daquelas situações super difíceis, o culpado foste tu, claro. Né? Depois no final lá tive que amenizar as coisas. Outra muito engraçada, que estava no Sporting, estávamos no balneário, num jogo difícil, já não me encontrei, era um jogo difícil, e depois nós estávamos ali naquela, mesmo em Sub-10, estávamos a passar aquela cultura de Sporting, de podermos lutar e não desistir, porque nós somos o Sporting, agora. E eu tenho esse discurso, mas depois, antes, e depois que acabo, remato com uma frase que é: não se esqueçam, nós somos o Sporting. E sem qualquer desprimor pelo clube, porque nós aqui não somos o Alcabidez, porque foi o nome que me veio, com todo o respeito, foi o nome que me veio à cabeça, não tenho nada contra a pessoa do Alcabidez, e porque isto aqui não é Alcabidez, gente, vamos, entretanto, quando estamos para todos para sair, há o menino Francisco Pinheiro, que era o guarda-redes, que mete o dedo no ar assim muito incluído, mister, e eu assim com coisa séria, né? O que é que foi, Pinheiro, o que é que foi? Mister, o meu pai treina ao Alcabidez. E é daquelas que tu pões-te a jeito, não é? Os miúdos não têm, porque assim, os miúdos são sinceros, não é? Os miúdos são inocentes, não é? Mas tu pões-te a jeito. Portanto, e atenção, eu sigo nada a ter contra alguém do Alcabidez, porque isto aqui não é o Alcabidez, nós somos o Sporting. E o Pinheiro assim muito. Muito bem, e onde é que te vês daqui a 5 anos? Olha, isto é um bocadinho há pouco estávamos a falar no futebol ser um mundo um bocadinho fechado. Eu não consigo me ver. Eu não consigo. Sabes porquê? Porque tu não dependes só de ti. E isto é um facto. Tu no futebol, para chegar a um patamar mais elevado, não dependes só de ti. Isto é a coisa mais verdade, doa a quem doer. E isto é a verdade. Tu não dependes de ti, tu não dependes de teres feito bons campeonatos ou maus. É lógico que pode ajudar, claro que ajuda. Ninguém vai olhar para um treinador que perca sempre, que não tenha êxito, claro que sim. Agora, eu enquanto treinador sei que o mundo do futebol sendo um mundo tão fechado, eu não posso me projetar, porque vamos estar, sinceramente, daqui a se calhar a um ano,
a desiludir. E eu não posso desiludir. Como eu disse há bocadinho, eu tenho que acordar todos os dias de manhã com uma motivação enorme de trabalhar, com uma motivação enorme de estar no treino, gostar de estar no futebol, de ir a jogo ao domingo com uma vontade enorme de ganhar, de preparar a minha equipa. Eu tenho que ter o gosto de ser um treinador de um líder que está para ajudar os seus jogadores. Agora, sei que depois chegar mais do que isto, atualmente onde eu estou, não vai depender de mim. Não depende tudo de mim. É lógico que eu tenho que continuar a ter bons trabalhos, continuar a ter bons resultados, claro que sim, mas não vai depender de mim. Então, aprendi, e lá está, aos 43 anos tem-me dado aqui alguma experiência. Já fiz algumas projeções, há anos mais tarde, e acabei sempre por desiludir muito, e sair um bocado ferido. Então agora prefiro claramente focar-me só naquilo que eu domino. E o que eu domino é o quê? É o meu treino, é a minha forma de estar, é a minha forma de trabalhar, a forma como eu me envolvo, o meu compromisso e de acreditar muito naquilo que faço. Isso eu domino. Agora, e sei que isso me pode levar a algum lado. Agora, quanto ao resto, se vou estar no. É lógico, Filipe, gostaria de estar no futebol profissional? Claro que sim, gostaria. Agora, eu dizer que vou estar no futebol profissional daqui a 5 anos, não quero estar a projetar isso, porque não depende de mim. Então eu prefiro viver, por muito pouco ambicioso me possam dizer que eu sou, é sobretudo para não me desiludir. Porque se eu me desiludo, perco motivação. Se eu perco motivação, deixo de fazer as coisas que eu estou a fazer, que me dão um gozo total. Portanto, todos os dias, estar muito focado naquilo que eu domino, aquilo que eu domino dá-lhe muita qualidade, dar muita qualidade, fazer bons trabalhos, e depois aí, lá está, como disse há bocadinho, ponho o meu caminho nas mãos de Deus, portanto, depois logo se virá. Se conseguir, ótimo. Se não conseguir, também jamais me poderei dizer que não foi por falta de trabalho meu. A minha que eu não posso implicar de que não cheguei ao futebol profissional foi por minha culpa, não. Eu trabalhei o máximo, eu dei o máximo que pude. Não aconteceu por outros fatores. Agora, não vou viver obcecado com isso, nem vou viver, sobretudo, que isso também é muito mau, revoltado porque outros conseguem e eu não consegui. Não. Porque, sobretudo, no final de contas, depois tenho, se não der, olha, tenho os meus amigos, tenho a minha família, tenho os meus filhos, cada vez precisam mais de mim, e vou continuar feliz à mesma. Agora, o que eu quero é viver motivado no futebol por muitos anos e a tentar fazer sempre o melhor que puder. E depois aí, logo se verá. E aqui última mensagem para os treinadores que nos cheguem e que te olham para ti também como uma referência e querem fazer isto de vida. Primeiro, quando se defrontarem comigo, não me ganhem. Vou brincar. Não, sobretudo é isto, é sermos resilientes. Nós vamos levar muita cacetada enquanto treinadores, muita cacetada mesmo. Vai haver momentos em que nos apetece mandar a toalha ao chão e é o fim do mundo, mas o outro dia é sempre outro dia. E nós às vezes no outro dia acordamos já com outra perspectiva, e se realmente tivermos muita paixão por aquilo que fazemos, o outro dia haveremos de acordar novamente com força. Agora, temos é que ser claramente resilientes, de não desistir à primeira, e sobretudo, o que nos move é a paixão, e somos muito apaixonados por aquilo que fazemos, muito apaixonados mesmo. E depois é não ter medo de partilhar. O partilhar é o que nos vai fazer crescer a todos, e eu, com a partilha, serei um bom treinador. Com outros treinadores, se partilhar, esses treinadores também serão muito melhores treinadores e irão, sobretudo, promover os jogadores. Se calhar no futuro poderão ser meus jogadores e que vão precisar deles também. Portanto, todos dependemos uns dos outros. Portanto, e não ter medo da partilha, viver sem fantasmas e, sobretudo, viver com muita paixão. Isso é importante. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Tem que ser assim, não é? Tem que ser assim. Muito obrigado. Obrigado.